Aqueles que têm compromisso com Jesus não devem deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Essa palavra de Apocalipse 20, ela tinha que ficar em um quadro na tua casa. E todo dia quando você acordasse, você se deparasse com essa palavra. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Está escrito. Deus vai julgar o homem. Deus vai julgar os nossos pecados. Um dia estaremos diante dele. A primeira mensagem, o primeiro texto devocional das igrejas para esses últimos dias deveria ser essa mensagem. E não palavra, porque é a mais importante. Deus nos vê como mortos, né? Deus nos viu como grandes e pequenos diante do trono dele. E nós que estávamos mortos, isso aqui é nós que já estamos mortos para Deus no futuro, né? Foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então não adianta você tentar achar que vai fugir do juízo de Deus, que não vai fugir. Não adianta você seguir falso ensinamento, você se alegrar, você achar que vai escapar um dia disso aqui. Se alegrar com pregações que te afastam de Deus, se alegrar com motivações na igreja que mais focam o bem-estar aqui na terra do que o bem-estar no céu, negando a palavra de Deus, veemente negando. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus na sua vida. Você tem que buscar se lavar no sangue de Jesus. É isso que é buscar o reino de Deus. O caminho é apertado, a porta é estreita, poucos são os que acertam. A gente devia estar olhando para os ais da Bíblia, os tormentos que virão sobre aqueles que não andarem segundo os caminhos de Deus. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas as pessoas eram mortas pela lei de Moisés. Quanto mais será o castigo daquele que calcou os pés do Filho de Deus? Isso significa que na lei as pessoas morriam. Vinham as testemunhas, ele fez isso, então sem misericórdia morriam pela boca de 2 ou 3 testemunhas, sem misericórdia. Quanto mais aquele que calcar os pés do Filho de Deus, porque um dia Deus enviou seu filho ao mundo para morrer por nós. Então é um pecado muito maior quebrar essa comunhão com Deus e seguir uma vida de pecado do que você quebrar a lei. Olha para as Escrituras. Não pense que a gente está pregando isso para assustar as pessoas. Vamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Devemos entender que Deus é amor e fogo consumidor. Devemos considerar, temer e tremer diante de Deus. Realmente, a pessoa que vive no pecado deveria estar apavorado nesse momento. Apavorado. Porque se morrer nesse estado, não terá volta. E qualquer pregador que ame você vai estar pregando isso que a gente está falando aqui. Essa mensagem de transformação. Qualquer pregador verdadeiro vai estar pregando esse caminho. Os outros não são de Deus. Os pregadores que não pregam arrependimento, que você vem para a igreja, faz uma simples oração e você já é cristão, esses são enviados pelo diabo. Eles querem roubar do seu coração a verdadeira mensagem de fé, que é a verdade que te aquece, que faz você pensar assim: eu não posso viver a minha vida da maneira que estou vivendo, eu não posso ter na minha boca as palavras que eu tenho, eu não posso ter nos meus pensamentos os pensamentos que eu ando tendo. Isso é uma mensagem de conversão. Mas no mundo de hoje, você pode pular na igreja, você pode gritar, você pode louvar maravilhosamente, que se você faz isso, não importa as coisas que você faça,
na sua vida. O importante é que você louve, o importante é que você pule, o importante é que você tenha emoção na igreja, que você contagie. Isso é superficial, isso é uma mentira. É por isso que existem fracos e doentes, muitos que já morreram, diz Paulo. Não discernem o corpo de Cristo, não entende a causa de Cristo, a morte. Porque quando a gente fala da morte de Cristo, do sofrimento, a gente não sente as dores. Se você estivesse vendo aquele momento da crucificação de Cristo e pudesse sentir as dores dele numa revelação, num sonho, você ia ver, ia pensar como estaria Deus naquele momento, porque a Bíblia diz em Isaías 53, agradou moê-lo. A Deus agradou moê-lo. A Deus agradou despedaçá-lo pelos nossos pecados, pela nossa vida, mostrando a importância. Aí a pessoa fica assim, Deus, você não me enxerga aqui, eu estou sem emprego, Deus, eu estou sem carro, eu estou sem casa. Isso daí é uma mixaria para Deus. Está sem emprego, não vou buscar a Deus por uma preocupação superficial terrena. Não estou passando fome. Você não está passando necessidade. Será que o Deus que está no Brasil não é o mesmo Deus que está lá naqueles países onde as pessoas são violentadas, onde as pessoas não têm o que comer, onde uma criança faz do barro um biscoito porque ela não tem o que comer, ela imagina estar comendo um biscoito, sendo que usando o barro. Será que não é o mesmo Deus? Mas por que não chega lá? Porque existem castas de demônios operando naquele lugar, que a igreja tem que vencer aqui para poder chegar lá. Não é enviar missionários para serem mortos, não. Missionários, quando vão, é para fazer a diferença, mesmo que eles fossem mortos, mas é para fazer alguma coisa lá, algum avivamento lá. Paulo não estava onde queria, ele só ia aos lugares onde o Espírito Santo levava, mas ele foi ungido para estar lá. Tem gente que sai sem unção nenhuma. Você missionário, numa aventura, como se quisesse mostrar. Hoje em dia todo mundo quer mostrar na internet que é missionário. Tudo que as pessoas fazem querem mostrar que estão fazendo. Todos nós caímos nessa desgraça de vaidade. Mas devemos abandonar essa meninice, devemos abandonar essa criancice de achar, não, a minha palavra será melhor do que as outras, a minha mensagem será melhor, a minha maneira de falar. Só vamos pregar aquilo que estiver dentro da vontade do Espírito Santo. Você não precisa preparar pregação nenhuma. Quem tem um dom, tem o dom. Você não precisa preparar nada. Deixe Deus usar você. É até bom que você não prepare nada para quando você estiver falando, Deus vai usar você. Mas você tem que ser um estudante da Bíblia. Você tem que ter um comentário bíblico para você entender o assunto que você está estudando. E quando a Bíblia diz que Deus reserva, está em Provérbios 2, Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Não adianta, contra a palavra de Deus não existe poder algum, não existe. Deus vai triunfar e Ele chama os seus sais do mundo, as suas luzes da terra, para brilhar, para salgar. Mas muitos cristãos se tornaram insípidos. São partículas de sal sem sabor. Você não consegue ver na vida dele a presença de Deus. Ele não consegue enxergar nele a presença de Deus. Eles não brilham mais. Não tem luz nos olhos. Não tem fogo, não fogo estranho, fogo do Espírito Santo quando falam. Não sentem mais a presença de Deus. Só vai encontrar Deus se buscar a Ele de todo o coração. Só vai encontrar Deus se deixar para trás o velho homem, se seguir em frente. Só vai achar Deus quando Deus vê realmente que não há hipocrisia na sua vida. Quando realmente não forem só as palavras da sua boca que estão adorando a Deus, mas as suas vontades, a sua inclinação, Deus vai lá no teu coração. É por isso que os hipócritas ficam perdidos. Eles ficam a vida toda buscando glória de homens. E é o que muitos têm feito aí na internet. Ficam a vida toda buscando glória de homem, ganhando dinheiro de YouTube, aí falam coisas que alegram o homem. O cristão, a Bíblia diz, se chamaram de Beuzebu, dono da casa, quanto mais os seus criados. O cristão ele vai
contra a corrente. Ele não vai pregar uma mensagem bonitinha. Ele não vai pregar uma mensagem, muitas vezes... A mensagem que alegra o seu coração com fogo verdadeiro é essa, de arrependimento. Porque é essa que o diabo não quer que você ouça. Ele quer ganhar espaço no seu coração, ele quer enganar o seu coração. Ele não quer que você largue o adultério. Ele não quer que você deixe de ver os programas de televisão sujos. Ele não quer que você faça nada que se volte a Deus. E você vai deixando ele agir no teu coração, quando você abre e dá legalidade. Emissoras de televisão, a maioria das informações que você vê ali, você não precisa para a sua vida. Não estou falando aqui que as pessoas não devem ver televisão, não devem ver filme, mas a maior parte das coisas que tem ali não servem em nada para a sua vida, não vão acrescentar em nada. Porque o que diz respeito à vida nós já temos, que é a presença de Deus. O que diz respeito à vida, você pode não saber informação nenhuma desse mundo aqui. Tá? Não estou falando que você tem que ser ignorante, que ser tolo, mas eu te garanto que se você pode não saber nada, viver afastado numa ilha como um índio, como um monge, se você tiver a presença de Deus, nada disso vai fazer diferença alguma. Nada desse conhecimento, anos vão passar e não vai fazer diferença. Porque o principal é crescer na graça e no conhecimento. Não é conhecimento só de letra, é o conhecimento espiritual. É ser conhecido, é conhecer a Cristo e ser conhecido por Cristo. Né? Pregar é muito fácil. Deus deu o dom a muita gente. Pregar é muito fácil. Ainda mais para quem tem milhões de seguidores. É mais fácil ainda, porque tem uma motivação. Eu quero ver você pregar sem tendo poucos seguidores. Eu quero ver você pregar. Eu sei que as pessoas não começam, elas começam do zero. Mas tem gente que começa a ter uma visibilidade rápida no YouTube e ficam motivados por aquilo. Já que você chegou a esse nível, agora comece a falar as verdades de Deus. Já que Deus permitiu que os ouvintes que você pudesse alcançar o coração deles, agora fale as verdades do Evangelho. Os princípios básicos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é recompensador dos que o buscam. Mas Ele não recompensa você como você pensa. Existem milhares de pessoas que não recebem nada de Deus. Pedem e não recebem porque pedem a Deus, pedem mal, pedem para gastar nos deleites da vida. Pedem para poder dizer para o irmão, aqui meu irmão, olha o tamanho da minha fé, olha o meu carro bonito, olha a minha casa bonita, aqui mostra a minha fé. Isso não mostra nada. Isso não demonstra que você tem fé. Foi exatamente, Jesus falou, dificilmente o rico entrará no reino de Deus. Porque quando ele fala isso, os judeus pensavam que riqueza e prosperidade era sinônimo da presença de Deus. Era que Deus amava mais ele do que os outros. Então o que acontecia? Uma arrogância por parte dos ricos. Achavam que os pobres eram amaldiçoados. E Jesus vem mudando, quebrando todos esses protocolos. Então quando Jesus ele vem pregando contra as correntes do que se imaginava. Quando Lázaro morreu, ele deixou passar vários dias, porque acreditavam que a alma ainda estava na terra. Então, a alma daquele homem ainda estava ali. Então, Jesus deixou-se passar bastante dia para quebrar aquele pensamento ridículo que eles tinham. Porque se Jesus o ressuscitasse antes, eles iam achar, não, ele não ressuscitou não, a alma dele tem 3 dias. Então, Jesus queria quebrar os argumentos. Comece a meditar nas Escrituras. Comece a verificar ela pelo seu contexto verdadeiro. Compre um comentário bíblico. Pare de ser menino na fé, confundindo assunto. Eu sei que conhecimento teológico não vai te salvar, né? Mas ele é muito importante para você melhorar as suas mensagens. Você ter palavras para usar. E o Espírito Santo é que nos lembra dessas coisas. Eu não começo uma pregação dizendo assim, eu vou falar sobre isso. Eu começo assim, vou falar de um assunto. E o restante Deus vai deixando, vai jogando no nosso coração. O Espírito Santo vai nutrindo nessa direção. Um mundo perdido. Você vê muitas pessoas aí nos forróis, os forróis estão tão... como é que eu posso dizer? Modernos. Não é mais aquela roupa quadriculada, aquela coisa cafona. São pessoas bonitas, de barba feita, lançadas com suas almas no inferno. Carnaval, lançados no inferno. Tudo aquela beleza, aquela fantasia, aquela magia, né?
posso chamar assim, realmente é uma magia que ilude, é um truque de Satanás. Olha, aqui está tudo bem, gente, vem para essa festa, é isso que Satanás quer. Olha quanta gente bonita, olha, vamos trair, as músicas só falam isso, vamos trair, vamos beber, vamos fazer, vamos deixar a outra e vamos seguir a outra, eu me apaixonei pela pessoa errada, sabe, sempre os ideais de Satanás e as pessoas lá adorando a ele por meio da música, envolvendo sua alma no meio dessas canções, né? E muitas delas envolvendo feitiços, envolvendo coisas malignas, que nem precisa, que Satanás nem precisa disso, porque se teu coração está no pecado, nem precisa falar de nada. Aí você não precisa ficar brigando contra a religião, não. Brigue contra o pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas as pessoas não resistem. Elas não se afastam, elas não querem seguir com Deus. Consequentemente, a mensagem não entra mais no seu coração. Quando a gente prega, elas não querem mais ouvir. São tempos difíceis. Eles criaram uma crosta em seu coração que a mensagem... Eles olham pra gente, não olham pra mensagem mais. Quem é esse cara que está pregando? Vamos investigar lá no Google o que esse cara já fez. O cara vivia em adultério. O cara caiu em adultério. O cara fez isso daqui tal dia. Então eles criam uma justificativa para negarem a mensagem de Cristo. Mas a Bíblia não vai deixar de ser a Bíblia. Não importa o que disserem. Essa é a mensagem de Deus. Que um dia grandes e pequenos estarão diante do trono de Deus. E os livros vão se abrir. E você que não quis esse compromisso com Deus será lançado no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno deram seus mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, ele queima até o inferno. Até as pessoas que estão no inferno. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, não pense que Deus não vai fazer o que Ele diz que vai fazer. Porque Jesus já previu o futuro. Ele diz, naquele dia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, Senhor, isso expressa emoção daquelas pessoas que estarão perdidas. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em Teu nome nos expulsamos demônios, em Teu nome nos profetizamos. Senhor, em Teu nome estava na igreja, estava louvando, não éramos cristãos, não tínhamos Bíblia em casa, aberto no Salmo 91, não éramos cristãos. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Profecia por futuro, terão muitos que buscaram a Deus no inferno. Muitos que proclamavam a fé não vão estar com Cristo. Já está profetizado. Então como é que você tem a coragem de dizer que não vai haver um juízo? Como é que você... Não, mas Deus é amor. O mesmo Deus que é amor diz que na lei de Moisés, sem misericórdia, pela boca de 2 ou 3, sem misericórdia, a vida era dizimada da terra. O mesmo Deus que é amor. E se usa como princípio de que isso tudo aqui é uma verdade, Sodoma e Gomorra, a Arca de Noé, são usados como referência ao que vai acontecer. Casavam e davam esse casamento. Não há problema algum em casar-se em casamento. O problema está em você viver a sua vida todinha sem se preocupar com o dia do juízo. É esse o problema que a Bíblia ressalta. Você viver a vida toda, vocês se casam, se dão em casamento, viveram uma vida perfeita aqui, mas não se preocuparam com o dia do juízo final. Vocês não se prepararam para esse dia. Se o anticristo aparecer hoje no Brasil, reivindicando a marca da besta, só vão poder comprar e vender com essa marca. Eu não vou estar aqui abordando um conhecimento teológico, porque ninguém sabe como é que vai ser isso na verdade. Cada um diz uma coisa, mas isso vai acontecer. Vai ter muita gente que não vai aceitar passar necessidade, porque não aceitam agora. Não foram exercitados. Você acha que Deus não tem que exercitar a sua vida? Você acha que você tem que crescer na graça e no conhecimento para quê? Para você poder enfrentar os dias maus. E podem estar se aproximando dias maus. Deus não me deu nenhuma revelação. Jamais você vai ouvir da minha boca assim, Deus me disse, porque o dia que você ouvir que Deus me revelou,
alguma coisa acerca do presidente Jair Bolsonaro, como tem gente falando aí, o dia que você ouvir, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Porque eu não sou louco. Não há possibilidade de um verdadeiro cristão dizer Deus me revelou, porque ele sabe exatamente que estaria sobre condenação. É blasfemar contra o Espírito Santo. Você dizer que Deus falou uma coisa que ele não disse. Então pare com as profecias falsas. Se realmente forem de Deus, todas elas têm que se cumprir. Não existe adivinhação na Bíblia. Mas o cara adivinhou 80, 90, acertou 80. De 90 ele acertou 80. Não é de Deus. Toda a revelação, porque nenhum profeta, nenhuma profecia de particular elucidação. Homens de Deus falam da parte de Deus. Está escrito isso. Ou seja, se Deus revelou, não é o homem que está falando, é o Deus. Então essa palavra vai acontecer sem uma vírgula, sem nenhum tio. Parem de dar ouvido a adivinhações, de ficar admirados. Parem de se admirar com expulsão de demônios, porque demônios também são mentirosos. Parem, pelos frutos você conhece a árvore. Tem muita gente no nome de Jesus que não faz parte, que não são conhecidos de Deus, que são uma afronta para Deus. Deus, não vos conheço, eu não vos conheço, mas usaram o nome, mas eu não vos conheço. Tem muito, no Brasil, pelo amor de Deus, tem muita gente. As igrejas não estão se conformando, elas não querem perder os seus membros. Perca todos os membros, só não perca aqueles que realmente estão determinados a seguir Jesus. Multidão não significa nada. Multidão de pessoas não significa nada. Você pode ter uma igreja com 200, 300 pessoas e somente 3 serem salvas. E somente 3 realmente terem compromisso. E você tem muita confusão ali dentro. E você tem muita manipulação. É hora dos pastores pararem de deixar de serem manipulados. Eles têm que erguer o seu cajado e tomar posse. E dizer, não aceito isso aqui. Se um dia aceitar, não aceito mais. Não quero mais. Mas vou perder dízimos e ofertas. Não me importa. O meu compromisso é com Deus. É aí que a sua fé é provada. Os grandes, os líderes também são provados aí. E muitos se vendem por dinheiro. Eu lembro de um pregador, que eu não vou citar o nome, que quando começou o seu ministério, ele não tinha coragem de pedir uma oferta, mas fizeram a cabeça dele, e hoje em dia eles pedem. Isso é uma vergonha, porque a igreja tem que ser formada por membros e não por pessoas de fora. Deus, as ofertas têm que ser não só a oferta consagrada, o altar tem que estar consagrado, a pessoa tem que ser consagrada para ofertar. Não é de esmola que Deus precisa. Não é de caridade que Deus precisa. A oferta é um ato de adoração. Deus não aceita oferta imunda. É melhor obedecer do que sacrificar. Por que continua, diz Deus? Por que continuam trazendo holocaustos? Por que continuam trazendo holocaustos? Se não querem compromisso. As suas ofertas são uma abominação. Se você quer dar dinheiro à igreja, mas você não quer andar com Cristo, a sua oferta é abominável aos olhos de Deus, é amaldiçoado. Isso não serve para Deus. Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer ser comprado pelo seu dinheiro. Ele não quer que você pense que você pode comprá-lo. Ele quer o seu coração. Buscai primeiramente o reino de Deus. Ofertas têm que ser dadas pelos que têm o coração na obra de Deus. Tem que amar a obra de Deus. Tem que estruturar a igreja para que essa palavra seja ministrada. Você tem poucos bons pregadores na internet. Você tem poucos bons pregadores de avivamento. Isso é avivamento. Não é esse negócio das pessoas ficarem caindo, pulando, rodando, que parece um circo dentro da igreja. Avivamento é quando há conversão. Se não durou na sua vida, como disse Paul Washer, não é avivamento. Se a palavra não dura no seu coração, não é avivamento. Avivamento é quando a palavra permanece. É quando você todos os dias se tornou realmente, você se batizou de novo no sangue de Cristo. Você se renovou, você se restaurou. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra não vai deixar de terminá-la. Ele vai levar até o fim. Deixa a boa obra de Cristo fluir na sua vida. Deixa a boa obra de Cristo fluir na sua vida. No momento que você entender isso, as bênçãos vão vir e vão te alcançar. Às vezes o céu está de bronze, porque você não compreende isso. O seu coração está aprisionado, porque você não compreende isso. Tudo que você faz na igreja não tem importância, porque você não compreende isso.
Tudo que você fez só traz canseira, não traz renovação de espírito, porque você não compreendeu isso. Mas vale obedecer do que sacrificar. Tem gente que tem que parar de se ajoelhar e orar, tem que se deitar, fechar os seus olhos e falar seriamente com Deus. Só vai encontrá-lo quando buscar de todo o coração. Só vai encontrá-lo quando tirar a hipocrisia do coração. Só vai encontrá-lo quando houver determinação de mudança. Quando você começar a fazer um exame, olhar para dentro de você mesmo e dizer: eu não sou mais cristão, eu não estou no caminho, eu não sou filho de Deus, eu não estou seguindo os caminhos que Deus determinou para a minha vida, mas eu quero seguir, eu quero força. E aí você ora a Deus. E aí você ora de todo o coração: Pai, eu quero que o Senhor me renove.